Fala, galerinha do bem, tudo tranquilo? Galerinha, quarto vídeo? Não, terceiro vídeo aí dessa série que eu tô trazendo no canal. Eu não trouxe nem nos últimos dias aí vídeos de gameplay e outras coisas, porque eu tô colocando alguns gameplay, eu tô colocando lá no canal Joga Filho. Tem um link na descrição, quem gosta de outros tipos de jogos vai estar lá, tá bom? Antes de eu falar aqui do básico sobre escolha da fonte, algumas coisas são importantes eu mencionar aqui. Primeiro, como sempre, eu sou especialista, mas eu tenho estudado para entender, para poder fazer, conversado com quem entende dessa questão energética, e muitas coisas são importantes para a gente chegar num contexto aqui e poder trazer essas informações, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar quem está aí tentando fazer seu equipamento, ou mesmo quem vai comprar o seu equipamento, sei lá, né? Eu tive muitas dúvidas a respeito disso, então falar sobre isso para mim é bom. Primeiro que eu pratico mais e eu posso levar um pouco aí desse conhecimento pequenininho que eu aprendi no decorrer aí desses anos aí mexendo com essa coisa de desenvolvimento. Vale também lembrar que na descrição do vídeo, quem percebeu já na descrição do último vídeo, até foi um inscrito que falou pra mim que tinha alguns links lá que não estavam funcionando. Eu corrigi os links e acrescentei algumas coisas, eu mudei lá. Agora tem um link de uma pastinha de dicas. Então lá dentro dessa pastinha tem várias dicas. Tem o meu e-book lá pra galera que tá começando, eu acho legal, quem quiser se inteirar sobre isso. E tudo que eu achei interessante, provavelmente eu devo estar colocando lá, tá? São coisas que eu já usei, que habitualmente eu uso, que nem lá tem setup de cabeceira, é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de escrever, galera. Então eu anoto muita coisa, tá bom? Mas vamos lá falar um pouquinho aí dessa coisa da escolha da fonte. E por que eu decidi fazer essa coisa da escolha da fonte? Porque se você reparar, do episódio 1, o 2, o 3 é uma sequência. Eu acho que isso vai facilitar a sua vida aí. Depois eu vou trazer também, falando um pouquinho aí sobre a questão das placas e tudo mais. Lembrando que isso não é tutorial. Isso não é para você trabalhar criando o teu equipamento baseado no que você vai ver aqui, né? Um tutorial de... Não é isso. Uma seta. É uma forma de você achar um caminho e estudar, galera. Esse tipo de coisa aqui é estudar. Para fazer isso bem feito, você tem que estudar, você tem que entender, para você não passar sofrimento com isso, tá bom? Então, para contextualizar, a primeira coisa que nós vamos falar aqui um pouquinho, de novo, os motores, né? Porque aqui a gente está falando de 3 tipos de motor, na verdade 2 tipos de motores com 3 tipos de controles, né? Então ali à esquerda a gente tem o motor brushless, tá? À direita nós temos o motor escovado. O motor escovado, provavelmente eu vou ver se o próximo vídeo eu já tô com tudo pronto aqui, eu já trago mostrando um pouco de como ficou o meu e tudo mais, que é feito com motor escovado. E o motor brushless à esquerda, ele tem aí descritas características e por que ele acaba se tornando mais eficiente para esse trabalho, porém se torna um pouco mais caro. É o que eu falei. A ideia aqui é que você possa definir que caminho você vai seguir. Lembrando que brushless você usa não só hoje como os Direct Drive, mas brushless você tem várias aplicações aí já dentro do AV. Se você pegar aí os Thrustmaster T300, TGT, enfim, e pegar o Fanatec CSL, CSW, é motor brushless. São motores muito fortes, muito eficientes, e que a maioria das vezes as pessoas acabam pondo força demais e perdem as placas controladoras ou placa-mãe deles, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho, isso aqui é só para contextualizar. Quem quiser saber um pouquinho dessa coisa dos motores, escolha dos motores, nos episódios que se passaram eu já falei, tá bom? Esse gráfico que representa essa questão de que gera muita dúvida, né? E que vai ser muito importante para a gente falar das fontes, tá bom? Então é assim, cara, motor de escovado tem pico? Não é que ele tenha pico, na verdade tem, né? A gente trabalha, ele tem uma coisa lá chamada torque de ruptura, né? O que seria o torque de ruptura? Você tem um valor constante e nominal, e eles são motores rápidos, isso motor escovado. Vai ser que em um determinado momento que eu preciso de aplicar uma força. Nessa aplicação de força, seja ela qual for necessária, e para sustentação ou para fazer uma tração, você consegue. Então ele vai superar
essa quantidade de energia nominal e ele chega a alguns valores. Só que isso vai gerar consequências térmicas, temperatura e possivelmente, dependendo do que você pôr de fonte de motor, você pode ter sérios problemas. Esse motor escovado não está aí nessa, mas é exatamente isso, tá bom? Então, torque de ruptura. A gente vai falar mais lá na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Motor de passo não tem pico, ok? Motor de passo não tem pico. Porra, não tem pico? Não, não tem. Como trabalha o motor de passo? Ele trabalha com a forma nominal dele. Vamos dizer que você tem um motor de passo de 8 Nm. Ele te entrega 8 Nm a certa amperagem, que é o 100% dele, ok? É isso. Então você vai comprar lá um motor de passo, seja malha aberta, malha fechada, não importa. Malha aberta, fechada tem a ver com o posicionamento dele, não com velocidade e torque, tá? Então se você pega esse motor de passo de, sei lá, 5 Nm, se você usar 100% dessa eficiência, você tem 5 Nm de constante, tá bom? Então isso fica bem claro. E aí nós chegamos no servomotor. Lembra que quando eu falei de motores, o servomotor ele tem força e velocidades lineares. O que você começa, você termina. Motor de passo não é assim. É o gráfico azul que está mostrando ali, tá? Ele tende, com a velocidade aumentada, ele perde torque, ok? Então, quanto mais velocidade, menos torque. Quanto menos velocidade, mais torque, né? E o pico? O que é esse pico? Que é justamente essa faixa verde que vocês estão vendo ali. É o que você sobrepõe para chegar na força máxima, na potência máxima que esse motor pode te gerar. Só que essa potência máxima, ela não é de conter, nem de consistência. Elas são... como é que eu vou expressar isso aqui? Não é flash, mas elas são momentâneas, são instantâneas, rápidas, vorazes, mas caem rapidinho, beleza? Então vamos lá. Aqui é um motor escovado, aliás muito parecido com o modelo que eu utilizo, né? Porém eu não estou utilizando de um HP, eu uso um pouco menos porque se aumenta a potência você vai ter que aumentar outros problemas e trabalhar em outros problemas. Você vai ver que ali tem o que eu falei, que é aquele breakaway torque, que é o torque de... Ai caramba, falei o nome lá, já esqueci. Eu sempre esqueço, galera, mas é natural isso. É o torque que você precisa... Ai, como é que é o nome desse torque? Torque de retenção, não. Torque de ruptura. Esse breakaway torque de ruptura, ele pode chegar ao máximo de 11 Nm, tá bom? Mas isso eu tô falando de um motor de um HP. Mas vejam uma coisa ali crucial. Viram ali a corrente nominal? 40 ampere. É coisa pra cacete, galera. E aí começa a ficar complicado. Custo. Fonte energética nessa potência, com essa corrente e nessa voltagem, costuma ser bem cara, tá? Bem cara mesmo. Então tem que avaliar o quão vale a pena você fazer tudo isso para ter essa potência ou para ter esse tipo. Por isso que eu já falo desde o meu primeiro vídeo que para mim eu já tinha tudo, conhecia o motor, conhecia tudo e tinha aí, mais uma vez, vou estar sempre mencionando aqui o Henrique Matsuki, porque é o cara que faz essa parte da eletrônica, que manja disso, que consegue fazer essa equiparação e falar, ó, isso dá ou isso não dá. No caso desse motor, nós achamos uma fonte muito boa, mas tem um custo para isso, tá bom? Entenda essa questão de custo, tá? Então o motor escovado, você precisa sim de fontes mais potentes. E lembrando que a fonte ela tem que aguentar isso, tá? Ela precisa aguentar isso. Como seria a escolha no motor de passo? Cara, o motor de passo ele é relativamente tranquilo, porque você tem ali, por exemplo, esse NEMA 42 aqui, a gente está falando de um motor de 24 Nm. É muito forte. Esse provavelmente pela carcaça que está ali onde malha fechada, mas poderia ser onde malha aberta também. Tenta imaginar um motor que você pode fazer uma sustentação, cara, e ele para, e ele fica lá exatamente nessa mesma proporção de voltagem. Então, olha o nível de eficiência desse motor. A 6 A você tem 24 Nm. Enquanto que aqui eu tenho 40 A para poder ter aí uma... né? E lembrando que quando eu passar desse pico aí, de forma
máxima, eu tenho um aquecimento gigantesco desse motor, tá? Mas sim, são preparados para isso, eles suportam esse tipo de coisa, tá bom? Então veja, se você for optar por esse sistema, você tem que entender que você precisa de uma fonte boa para isso, tá? Vai conseguir uma eficiência energética muito boa? Vai. Mas lembre-se, é a quantidade que você vai entregar pela quantidade de energia que você está querendo. E certamente você não vai usar 24 Nm, mesmo que você quisesse. Acho que você não vai usar. E finalmente nós chegamos aqui nos servomotores, tá? Esse é um motor de... A corrente também é de 6 Nm, igual a gente viu lá do 6 A, igual a gente viu do motor de passo. Porém, aqui a gente tem o torque nominal, que é aquilo que você vai usar mais constantemente. O torque de pico, que é momentos. E o coeficiente de torque. Esse coeficiente é o torque constante, ou constância de torque, seja como você queira nomear. É importante quando você está adquirindo esse tipo de motor para você saber o quanto vai demandar de energia da fonte que você está querendo. Por exemplo, no caso, esse motor é um motor, eu tenho este motor, é um motor que ele demanda para cada 1 Nm eu consumo 1 A para este motor. Outros motores não. Então, se eu quiser trabalhar numa constância de 6 Nm desse motor, uma fonte para mim de 6 A já seria o suficiente. Só que tem um detalhe, né? Eu tenho pico. Se eu pôr uma fonte exatamente de 6 A, eu não vou conseguir um pico de 18 Nm. Entende isso? Por mais que seja um momentâneo, seja rápido, eu preciso de algo que vá muito alto, muito forte, mas que volte para a constância. Então eu preciso de uma fonte na hora da escolha, na hora de eu olhar para a fonte, eu tenho que entender isso, tá? Então é muito importante o que a gente viu aqui para cada motor. E finalmente, uma forma fácil de visualizar esse gráfico aqui, ele é muito legal, ele vai mostrar, né? E é onde eu tinha muitas dúvidas quando se falava de motores, directs e pá e tudo. Cara, quanto eu estou usando efetivamente esses motores? Mais para frente eu vou contar uma historinha para vocês. Vai ficar mais fácil de você entender o quão eficiente são os motores servos ou os motores brushless, como queira, tá? Mas especificamente nesse caso eu estou falando aqui dos servos, mas dá para contextualizar todos eles aqui. Vamos supor que eu tenho aí um motor que eu comprei de 9,54 Nm. Esses 9 Nm que efetuamente você compra, eu vou comprar um motor de X Nm. Esse X Nm em servo motor, ok? Motor de passo não. Aquela quantidade é a quantidade constante dele, tá? No motor escovado foi o que eu falei, aí já muda um pouco, porque são motores que trabalham de formas diferentes. Então esse aqui no servo motor, eu peguei um motor de 9 Nm. 9 Nm representa a quantidade 3 vezes maior que a quantidade de energia nominal dele. Então qual é a quantidade de potência nominal em torque desse motor? 3,18 Nm. Mas e se você olhar ali, tem 60%, que é 1,91 Nm. O que é esse 60%? É que habitualmente ou constantemente você usa uma faixa de 60%. De tudo isso, você usa uma faixa de 60%. Nos picos, você bate até 3 vezes mais, mas raramente você vai trabalhar em 100%. Se você está trabalhando em 60%, quando você bate 3 vezes mais, você não vai atingir 9 Nm. Concorda? Mas por que isso é importante? Você tem que saber o que você quer, né? Que tipo de percepção, que tipo de reação, que tipo de detalhes você quer que o equipamento te entregue. Então tudo isso vai demandar uma questão energética e você tem que entender isso, tá bom? Então eu espero que isso tenha ficado claro, tá? Então vamos lá. Essa é a historinha que eu vou contar para contextualizar isso aqui. Para quem não conhece, essas duas fontes aí é do SimCub 2, no caso o Pro, que é de 20, eu acho que ele é de 25 ou 26 Nm, ok? Então é um equipamento de 26 Nm, em que cada fonte dessa aí gera 6 A por fonte. E por que são duas fontes? O que acontece? Quando a SimCub lançou o SimCub 2, ela lançou o Sport e o Pro
e Ultimate. Ultimate usa uma fonte fenomenal, monstruosa, caríssima, de 1000 watts. É um monstro aquilo. Mas para a usabilidade dele, precisa. Mais para frente eu vou mostrar, vocês vão entender por que precisa. E fonte de 1000 watts de 20 ampere é muito caro. Acredite, tá? Então, qual que foi a saída que ela encontrou para usar no Pro a fonte do Sport? Se ela fosse fabricar naquela época, eu estou falando isso antes do lançamento, uma fonte para suprir a amperagem do Pro, ia sair mais caro do que ele já é agora. Então, qual que foi a solução que ela encontrou? Você vai comprar o Pro, mas você vai levar duas fontes, que é a mesma fonte do Sport. O Sport é de 17 Nm. Lembrando que 17 é o máximo que ele chega. Então uma fonte de 6 A é o suficiente, porque se eu pensar em 3 vezes mais, qual que é o consumo dele? 5 A, 4 ponto alguma coisa, 5 A. Porque qual é aqui, ó, lembrando aqui, qual será a constância dele? É 3 vezes menos. Então a gente vai pensar em 5 Nm por aí. Então uma fonte de 6 A é o suficiente. Porém, o Pro já não dá. Por quê? O Pro já é de 26. Se a gente pensar um pouco abaixo, a gente está falando de 8. Eu acho que é 24, alguma coisa assim. Estou falando de 8 Nm. Então, eu precisaria de uma fonte acima de 6 A. Pelo menos 9 A, 10 A talvez. Né? 11 A, 12 A. O ideal seria 12. O que ela fez? Ela colocou duas fontes, claro, de 6 A. Eu tenho os 12 amperes e eu tenho a entrega que todo mundo deseja. Lembrando que, se você sentar e fizer o cálculo direitinho, você ainda não vai atingir os 100% dos 24 amperes. E nem é o que a gente quer aqui. A gente quer uma eficiência de entrega. Ok? O que ela fez? Muita gente que comprou reclamava. Porque duas fontes, eu tenho que achar espaço para pôr as duas fontes. Eu tenho que ter um ambiente físico para as duas fontes. Incomoda. Muita gente se incomodou com isso. No final de 2020, mais ou menos, ela veio e publicou a versão V2, né, que saiu uma atualização, em que agora essa base, que é a da esquerda, vocês podem ver que tem dois conectores, porque eram duas fontes, não teria mais duas fontes, mas sim uma fonte. Até aí, tudo legal, tudo perfeito, ok? Ok. Porém, um cliente, e isso me chamou a atenção, eu acompanho muitos fóruns, eu estudo bem isso. E lá em 2020 ele questionou, ele falou assim, eu estou curioso, talvez não dê para vocês verem aqui, mas se ampliar bem a foto, né? Vocês podem ver, está no fórum, inclusive, lá da SimClub, vocês podem ver que o da esquerda aqui, ele diz ali que a quantidade energética tem que ser uma fonte de 48 volts e de no máximo 12 ampere. Até aí tudo bem. E aí ele questionou que ele comprou essa versão nova, que já vem com uma fonte única, já não são mais duas fontes igual do amigo dele. Só que no caso, ele questionou por que agora não é mais 12 ampere, e sim 9,5 ampere. E aí gerou-se uma polêmica muito grande. Por quê? Começaram a questionar, e é curioso que só começaram a levantar essa questão após esse cliente questionar. Então, outros clientes falaram, peraí, mas então eu não estou recebendo mais os 12, os 24, sei lá, 24 Nm? Na verdade, eu já não estava recebendo isso, porque não tem como. A fonte para isso seria muito mais cara e muito mais robusta do que essa. E aí eles falaram, não, o que a gente fez? A gente precisava de conseguir uma fonte em vez de duas. Nós entramos em contato com o fabricante. E o que aconteceu? Nós percebemos, e aí isso aqui é muito importante, por isso que eu falo, observem isso. Eles fizeram um levantamento porque, para quem não sabe, quem tem o SimCub, quem tem o SimMagic, quem tem o AcuForce, quem tem os equipamentos da Fanatec, todos eles, se claro, tem que ser com sua permissão, eles reportam a sua usabilidade. A SimClub, ela alega, e ela tem um mapeamento disso, que mais de 90, e eu tenho certeza que bem mais de 90, eu chutaria ali uns 97, 98% dos seus clientes
que tem a base, o SimCub 2 Pro, utilizam exatamente na faixa de 60% da fonte, tá? Então o que ela fez? Isso sim foi uma falha dela. A única coisa que eu posso dizer que foi uma falha dela foi essa. Ela silenciosamente mudou no firmware a informação, porque você faz isso. Você, a hora que estiver montando o seu motor, você vai controlar ele. Você vai dizer o quanto de demanda de energia daquela tua fonte você vai querer. Ela foi lá e fez a configuração dizendo que agora ele não usaria mais 12, mas sim 9,5. E aí por que ela fez isso? Porque a empresa que faz a fonte conseguiu uma fonte de 9,5 A dentro de uma caixa menor e que ela garante que a entrega é a mesma. Realmente, se eu parar para pensar que com 12 A eu usava 60%, com a nova fonte de 9 A, você vai continuar tendo a mesmíssima percepção. Ela só conseguiu fazer com que eu viesse para uma fonte ao mesmo custo, sem aumentar, né, o custo para o cliente, né? Para ela ficou interessante, porque em vez de duas fontes, tem que fazer aqui, ó, nessa parte aqui desse motor da esquerda, ela tem que trabalhar para a placa ler a potência das duas fontes, trabalhar em conjunto. Facilita esse trabalho e ela entrega, e você realmente tem aí a quantidade de energia e de torque que você precisa. Aí você vai falar assim para mim: pô, mas então agora não está entregando 24 Nm. Mas já não entregava. Não tem como entregar, galera. Para você ter hoje um equipamento, tá tudo bem, eu conheço alguns que tem, né? Mas isso é a gente fazendo, porque empresa nenhuma vai fazer uma loucura dessa. Talvez você não saiba qual é o valor real de 1 Nm, mas é muita coisa, é um absurdo. Tenta imaginar um pico de um equipamento desse ao máximo de 24 Nm, faz um estrago muito grande. Então, mas na usabilidade, você usa 60%, é o que eu mostrei aqui. Usualmente, raríssimas vezes, você vai usar acima de 60% disso. Então, não vi nada. A única coisa errada que talvez, ao meu ver, faltou ali é eles comunicarem aos clientes que fariam isso. Mas não houve entendimento, os clientes entenderam. E quem tem equipamento que já está com a fonte nova, usando já com conexão nova, mesmo que está ali, ó, máximo 9,5 A, que o cara continua usando os mesmos 60%, está todo mundo satisfeito. Porque a quantidade de força entregue é o suficiente sem uma demanda maior de gasto, tá? Então eu contei essa historinha aqui para contextualizar como é importante essa coisa da fonte, galera. É muito importante. Nós temos basicamente 3 modelos aí no mercado, tá? Nós temos aqui, ó, eu coloquei aqui essa fotinho que representa as 3, tá? Da esquerda para a direita é a mais barata até a mais cara, tá bom? Então você tem aí as fontes, essas fontes à esquerda não são regulamentadas, normalmente é o que a gente acaba encontrando, principalmente de preço, mas elas dizem que chegam a XYZ e na verdade elas não chegam. Essas fontes são perigosas e ela compromete. Por quê? A coisa mais importante para a gente que está trabalhando com movimento, que o volante vai ter movimento o tempo todo, a gente tem que entender que a gente precisa de pico e de constância, e a gente tem que entender que motor vai gerar carga e que várias vezes a fonte não vai suportar. Se for uma fonte como aquela ali de cima, ela não vai suportar. E galera, eu tô falando por experiência, tá? Lembre-se, eu passei por isso. Não é achismo. Isso aqui, na casa dessa fonte, não é achismo. É fato. Fujam de fonte barata, porque ela não consegue entregar o que você precisa. Vai funcionar? Vai. Mas você está pondo o teu projeto em risco. Você está colocando a sua segurança em risco. Eu acho que é a mesma coisa quando você vai montar PC. Você não economiza em fonte. PC é a primeira coisa que você já tem que pensar em gastar bem, é fonte, tá? Aí você tem fontes regulamentadas, que é a segunda ali, que vai entregar em voltagem o que você precisa, mas muitas vezes não vai entregar em amperagem o que você precisa. Aí você tem que fazer aquele julgamento. Pô, eu tô com o motor aqui e eu não vou usar, sei lá, 100%. Então, de repente, você não precisa de uma fonte de 10 A, né? Uma fonte de 7,5 resolve o teu problema. Lembrando sempre, deixa uma folga. Pensa numa folga, ok? Mesmo nos motores escovados.
ainda é pior. Não dá para usar aquela fonte ali, porque ele vai fazer uma sobrecarga em cima dessa fonte. E essa fonte, na hora que ela passar daquele tracejado vermelho ali, ela morre, ela desliga. Tá? Então, evite. Na minha opinião, sendo sincero, nem compre. Passe batido disso. Tá? E as fontes, que aí no caso tá como híbridas ali, mas na verdade elas têm além de componentes melhores que a primeira ali em cima, às vezes tem até os mesmos componentes que as duas são regulamentadas, mas elas têm componentes de altíssima qualidade, precisão e resistência, que já vão saber lidar com essa sobrecarga do motor, tá? Então elas conseguem te entregar a voltagem correta, sem perda, e a quantidade de amperagem que você deseja. Por exemplo, nós temos uma fonte de 1000 watts, 20 ampere. Eu preciso que ela me entregue os 1000 watts, 20 ampere? Preciso. Vou usar os 1000? Não. Eu preciso deixar uma folga. Toda fonte você precisa deixar uma folga. Nunca ponha a fonte no limite. Eu aprendi isso a duras custas. E eu recomendo para você, não cometa esse erro. Ok? Fonte tem que ter folga. E se você estiver usando, cada vez que você usar motor, principalmente motores com menos eficiência, os escovados, isso se faz ainda mais necessário. Para o motor altamente eficiente, como o motor de passo ou mesmo o servomotor, o stepper ou server, a vantagem de você ter uma fonte que te entrega a quantidade de amperagem que você quer e a voltagem que você quer vai se refletir aonde? Na qualidade do sinal que você recebe, na qualidade da energia que você vai receber. Tá bom? Então o que eu quero dizer aqui nessa parte, você não tem que comprar uma fonte de 1000 watts se você não vai usar 1000 watts. Não faz sentido. Você tem que usar uma fonte que a quantidade de amperagem vai ser o suficiente para o seu uso, ok? Porém, de boa qualidade. Porque você pode falar assim, então eu vou pegar uma fontezinha daquela de, sei lá, baratinha, porque ela vai usar uma porcentagem menor. Não é que ela vai usar, ela não tem qualidade nenhuma. Ela vai queimar tudo que você está criando aí, tá bom? Então, olhe com carinho para isso. Fonte tem que ter qualidade. E fonte com qualidade tem custo. Fonte para entregar o que você precisa tem custo. Tá bom? E qual é a recomendação aqui para o Brasil, galera? Aqui, para quem está montando aqui, a gente depende muito de tudo lá de fora. Mas tudo lá de fora a gente tem um coisa chamado preço, é muito caro. Então, ó, pesquise por fabricantes. Sério, fabricante mesmo. O Brasil tem fabricantes, pesquisem por isso. Evite, na verdade, na minha opinião, nem evite. Não compre fonte barata, tá? Pesquise as marcas mais usadas. Já tem uma galera que já faz. Você está acompanhando o pessoal que faz. Tem empresas que já vendem aqui no Brasil, né? Equipamentos como esse, ou lá fora. A minha fonte de pesquisa, normalmente, 99,9% é lá fora. Quais são as fontes? Existem fontes de marcas boas excelentes lá de fora que são vendidas aqui no Brasil. São baratas? Não são baratas, mas não vão estragar o seu projeto. Vai ser o suficiente para você ir além, tá bom? E a ideia principal é valorizar o seu projeto, porque imagina, um motor, seja ele qual for, para essa eficiência que a gente quer, não é um motor barato. E aí me faz pensar uma coisa, galera. Eu vou até, fonte ruim, com ineficiente, solda mal feita, trilha de solda mal feita, vai dar nisso aqui, vai dar merda. É sério. Não use. E galera, olha só. Não existe almoço gratuito, tá? Ou não existe almoço grátis, como queiram. É inadmissível, na minha opinião, que você compre um motor, um servomotor que é caro, um step server que é caro, um motor escovado de alta eficiência que é caro, e você teque na fonte. Para você que está fazendo também o seu motorzinho aí com polir correia, mais ainda, não ponha fonte porcaria. Essas fontes que você está usando aí não está entregando a eficiência que você precisa, não está entregando a segurança que você precisa, e o pior, está deixando de você ter recepção de mais detalhes e afeta, galera. A energia incorreta afeta muita coisa. Principalmente no próximo vídeo, provavelmente eu faço sobre as placas controladoras, e aí você vai entender que fonte certa, qualidade boa,
para minha controladora é resultado de eficiência lá na frente, tá bom? Galera, como sempre, eu espero que o vídeo seja útil, que você consiga aí fazer e realizar o seu projeto como eu tenho realizado os meus. Indiferente de você que quer comprar ou que você quer fazer, eu acho que é importante você saber isso, né? Porém, como eu digo sempre, é uma ideia voltada para quem quer desenvolver e evoluir. Eu sei que tem muita coisa por aí, mas aqui é baseado nas minhas experiências de testes que foram feitos e que eu vivenciei algumas delas, né? Que a gente pôde optar, pôde comprar e por muita orientação comprei fontes boas. E que em algum momento lá atrás eu não tinha essa experiência, essa expertise e deu muito ruim, tá bom? No mais, galerinha, se você gostou, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e dê o like, galera. Isso ajuda pra caramba, tá bom? Galerinha, no mais, muito obrigado, grande abraço, fique com Deus.